Quando o sócio é responsabilizado, vamos imaginar o seguinte: eu e você, vamos montar uma sociedade, uma locadora de veículos. Então vamos atribuir ao capital social, no nosso contrato social aqui que estamos formando, o valor de R$ 100.000. Já que você vai entrar com 50, eu com 50, e você vai entrar com um veículo para a sociedade e eu entrarei também com outro veículo. Então vamos integralizar o capital social com o valor de R$ 100.000, tá? Isso daqui foi no momento da formação da sociedade. Então, o patrimônio da sociedade hoje ele é de R$ 100.000 e o capital social é R$ 100.000. Então, no momento da formação da sociedade, o capital social ele é igual ao valor do patrimônio social. O que acontece? Nós começamos a locar carros, tal. Chegou no final do ano, nós tivemos um lucro de R$ 50.000 líquido. Nós resolvemos pegar esse lucro e comprar mais um veículo. Então, o que vai acontecer? O nosso patrimônio passou a ser de R$ 150.000. E o capital social, que é um valor nominal ali no contrato social, ele continua sendo de R$ 100.000. Ou vamos imaginar a segunda situação, que nossa sociedade ela teve perdas e perdeu R$ 50.000. Então, o nosso capital social lá mantido é de R$ 100.000, só que o nosso patrimônio social é de 50.000. Então, temos as duas, se houve ganho, se houve perda. Tá, nós temos como sócios que respeitar a lei. Todas as pessoas devem respeitar a lei. Então, para os sócios, existem algumas obrigações que estão determinadas na lei. A principal delas é que eles integralizem, no momento que estão formando a sociedade, o capital social. Então, nós cumprimos com a nossa parte, porque você integralizou os 50.000, eu integralizei os meus 50.000. Então, o que a lei diz? Que nesse caso, a nossa responsabilidade ela passa a ser limitada à integralização do capital social. E cumprimos com a nossa obrigação. Então, quando o sócio ele vai ser responsabilizado? Ele será responsabilizado quando ele violar a lei, violar o contrato social, violar algum regulamento, digamos, a lei em um sentido genérico, já mesmo porque todas as pessoas são obrigadas a conhecer a lei. Então, nesse caso, os sócios serão responsabilizados. Os sócios serão responsabilizados também diante de uma causa de desconsideração da personalidade jurídica, mas para que exista desconsideração da personalidade jurídica, os sócios, segundo o Código Civil, o artigo 50, eles têm que agir com abuso de poder ou então deve haver uma confusão patrimonial. Então, quando é que os sócios responderiam diante de uma confusão patrimonial? Quando existe uma mistura dos seus bens pessoais com aqueles da pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica começa a pagar dívidas pessoais do sócio, o sócio começa a pagar dívidas da pessoa jurídica, existe, nesse caso, uma confusão patrimonial. Pode ser aí com relação ao sócio, ou ele poderia, num grupo societário, ter sociedades onde ele tira o ativo, a parte boa de uma sociedade, manda para outra, deixa o passivo aqui para ela. Então, nesse caso, ele está fazendo o quê? Desviando a finalidade, desviando o patrimônio daquela sociedade, deixando os credores sem receber, para que ele se beneficie ali, ou terceiros que ele colocou naquela sociedade, que são empresta-nomes, e ele manda, por trás, digamos, manda, junto àquela sociedade. Então ele está desviando, fazendo um desvio de finalidade, um desvio patrimonial. Então, nesse caso, eu teria uma hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. Então, os bens dos sócios, eles viriam ali a ser atingidos. No caso da desconsideração, ainda seria discutido se quem vai responder é somente o sócio que estava na administração ou se todos os sócios, independentemente de estarem na administração. E mais, diante desses sócios, mais de um fosse administrador, somente aquele que praticou o ato ilícito ou todos os sócios? Vejam, temos várias discussões mesmo diante da desconsideração da personalidade jurídica. Então, isso eu falei aqui numa relação civil.
Já se eu me baseio no Código de Defesa do Consumidor, o artigo 28, parágrafo 5º, ele diz que basta aquela sociedade não ter patrimônio suficiente para pagar os consumidores, que haverá então a desconsideração da personalidade jurídica. Daí nós vamos entrar na segunda discussão. Havendo a desconsideração da personalidade jurídica, todos os sócios vão responder, somente o sócio que estava na administração é que responde pelas dívidas sociais. Ponto de interrogação. Primeira situação aqui. E mais, dívida trabalhista, tá bom? Acontece a mesma situação que no Código de Defesa do Consumidor, só que sob o ponto de vista trabalhista, a regra geral é que eles vão considerar que todos os sócios devem responder por aquela dívida trabalhista, independentemente da sua participação social. Tá. Só que o que diz o Código Civil? Eu vou aplicar a legislação societária de uma maneira supletiva, o Código Civil de uma maneira supletiva, às relações trabalhistas. Se eu vou aplicar de uma maneira supletiva, o que a nossa sociedade faz? Eu e você que montamos aquela sociedade ali para alocar carros. Nós participamos dos lucros e das perdas, segundo o artigo 1007 do Código Civil, conforme aquilo que ganhamos. Então, no primeiro do exemplo, ali nós tivemos um lucro de 50 mil reais. Desse lucro de 50 mil reais, a gente ia distribuir. Ia ficar 25 mil reais para você, 25 mil reais para mim, não? Agora, se houverem perdas sociais, neste caso, quem responderia por ela? Olha o que a legislação do trabalho considera. Diz que tanto eu como você vamos responder por 100% da dívida trabalhista. Isso aí está correto? A meu ver, claro que não. Não existe fundamento legal para isso. Não existe nenhuma previsão na lei dizendo que os sócios têm que responder solidariamente pelas dívidas sociais. E como eu disse, como a aplicação em matéria trabalhista é supletiva feita do Código Civil, e o Código Civil trata a responsabilidade limitada assim, eu quero dizer que, a meu ver, esses julgados trabalhistas, quando consideram a obrigação solidária dos sócios, está equivocado, mas é meu entendimento, tá bom? Meu entendimento da minha cabeça, digo para vocês assim, não. Eu me baseio, sabe aonde? Me baseio no que está previsto na lei, que a lei é clara. A lei diz que os sócios participam dos lucros e das perdas segundo a sua participação no capital social. Ela não diz que os sócios vão participar das perdas de maneira solidária, independentemente de olhar a sua participação no capital social. A Justiça do Trabalho dá essa interpretação. Não existe previsão legal para isso. Não existe previsão legal nas relações de consumo dizendo que a responsabilidade dos sócios ela é solidária também para responder pelas dívidas com relação aos consumidores, independentemente da sua participação no capital social. Não existe nada na lei dizendo isso. Então, isso daí acabou sendo um entendimento jurisprudencial que, a meu ver, precisa ser modificado. E não é minha opinião pessoal. Olha, aqueles livros que vocês veem ali, eu já estudei, tenho livro escrito, então eu conheço a legislação francesa, eu conheço a legislação italiana, eu conheço a legislação espanhola, eu conheço a legislação portuguesa e digo para vocês, nenhum desses direitos interpreta a legislação como se interpreta aqui no Brasil. Tá bom, mas aqui um problema é do Brasil que interpreta dessa forma. É porque quem diz isso não sabe, o que está dizendo. Por que não sabe o que está dizendo? Porque eu te dou um exemplo. A sociedade limitada, ela é uma criação alemã. A sociedade limitada, que é usada no mundo inteiro, foi criada em 1892 na Alemanha, dizendo que a sociedade limitada traz a responsabilidade sócia é limitada ao capital social. E que eles não respondem pelas dívidas da sociedade, exceto quando vier violação da lei, do contrato social, dos estatutos e, posso dizer, de uma maneira, da lei de uma maneira geral.